Olá, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra, dividir aquilo que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês. Estamos já na terceira parte de crise existencial. Quem sabe você aí do outro lado não está passando por isso, não está desanimado, não está desiludido, mas há alguém do teu lado, né? Algum familiar, amigos ou pessoas que Deus pode trazer até você. E eu espero que aquilo que eu estou compartilhando com vocês e até mesmo aquilo que Deus compartilhou comigo, eu vou servir de bênção para a vida de alguém, né? Quando alguém vier com dificuldades, com desânimos, pensando em desistir da vida, sem rumo, que o Espírito Santo traga essas palavras que foi compartilhado e que você possa dividir o teu pão, que você possa dividir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E nós aprendemos nos vídeos anteriores, né? Conhecemos um pouquinho quem me criou, da onde que eu vim. Muitas vezes quando nós entramos em crise existencial, nós entramos em crise porque nós não conhecemos quem é Deus, não conhecemos da onde que nós viemos. A partir do momento que nós conhecemos quem é o Senhor, nós vemos a grandeza dele, o quão extraordinário ele é e o quanto que ele tem para a nossa vida. No segundo vídeo, a gente aprendeu por que eu existo. Por que eu existo? A gente aprendeu que a gente existe não para fazer a minha vontade, eu existo para fazer a vontade de Deus. E por isso que muitas vezes as pessoas se encontram decepcionadas, frustradas, porque elas estão vivendo não a vontade de Deus, elas estão vivendo a vontade delas mesmas. E aí elas se frustram, aí elas se revoltam com a vida e acham que tudo acabou e se sentem perdidas e frustradas. Mas nós aprendemos que nós precisamos viver para a glória de Deus. Porque quando nós vivemos para a glória de Deus, independente de onde estamos, independente de qual parte da sociedade nós fazemos, se nós vivemos para a glória de Deus, nós somos os mais felizes da terra, porque nós tememos ao Senhor, nós estamos nos teus planos e nós estamos no tempo certo e na hora certa que Deus determinou. E hoje nós vamos refletir um pouquinho, o nosso terceiro vídeo vai ser qual é o meu propósito. Então nós conhecemos a Deus, nós conhecemos um pouquinho mais a Deus, nós descobrimos por que nós existimos, amém, sabemos quem é Deus, descobrimos por que nós existimos, mas e agora, qual que é o meu propósito? Quantas pessoas têm essa dúvida, né? E aí, eu quero para mim o que Deus quer para mim, mas qual é então o meu chamado, o que eu faço? E através disso nós vamos refletir um pouquinho na história de uma moça muito conhecida, uma modelo muito popular da Bíblia, a mais linda de todas, a bela Esther. Uma menina que perdeu seus pais pequena e era uma órfã, era alguém e que tinha tudo para dar errado. Era alguém que não tinha expectativa diante dos olhares das outras pessoas, né? Ela tinha perdido os pais, ela era uma menina órfã e Deus escolheu ela. Deus chamou ela para um grande propósito. Deus escolhe pessoas normais, Deus escolhe pessoas em que aos nossos olhos não parecem que vão chegar a algum determinado lugar com uma tarefa que não é transferível. A Esther foi isso. A Esther, ela chegou em um lugar onde o que ela precisava fazer, era ela que precisava fazer. E ela sentiu esse peso da responsabilidade. Ela poderia transferir aquilo que foi chamado para ela fazer? Poderia. A Bíblia deixa claro que Deus ia levantar outro. Mas ela tinha entendido que esse era o propósito da vida dela. E o propósito que Deus tem para as nossas vidas pode nos custar muito, pode nos custar até mesmo a própria vida. Como nós vemos na história de Esther, né? Quem quiser abrir a sua Bíblia lá em Esther, no capítulo 4, no versículo 13, fala assim, mandou ele de volta essa resposta. Não imagines que por estares no palácio, somente tu escaparás entre todos os judeus. Para quem não conhece a história de Esther, eu vou contar rapidinho. Esther era uma menina órfã,
né? E ela vivia numa época de muita dificuldade, de muita escassez. Ela tinha um tio que cuidava dela, que era o Mordecai. E nessa época, o rei Assuero, ele fez uma festa muito grande, né? Para mostrar o que ele tinha, para mostrar as riquezas, para mostrar a grandeza para o povo. E teve essa festa no palácio. E quando estava acabando a festa, lá no final da festa, a rainha Vashti também fez uma festa para as mulheres. E quando estava acabando essa festa, ele chamou a rainha Vashti para que ela se apresentasse que ele queria mostrar ela, a beleza dela, né? Para os seus criados, para todo mundo, né? Para todo o reino, ele queria mostrar a beleza da rainha Vashti. E a rainha Vashti, ela se negou. Ela não foi. E ele pegou o conselho, né, do que ele faria então, porque se as demais mulheres soubessem que a própria rainha Vashti desonrou o rei Assuero, todas iriam desonrar os seus maridos. Então, qual seria a lição que a rainha Vashti tomaria? E eles deram conselho para ele que então ele deveria destituir a rainha Vashti. A partir daquele dia, por ela não ter se apresentado a ele, ela nunca mais veria o rei. Ela seria tirada como rainha e outra melhor que ela entraria no lugar. Sabe, a gente vê aqui no livro de Esther, não tem assim, e Deus fez isso, e Deus fez aquilo, e Deus fez, mas é tão lindo que a gente vê o agir de Deus de uma forma tão clara e tão poderosa. Quantas vezes, né, a gente não vê Deus falando assim, ó, pra gente, ó, vou fazer isso nesse dia, eu vou fazer aquilo, mas a gente vive milagres, a gente vê coisas que só poderia ser o Senhor, que é só Deus que poderia fazer. E nesse livro de Esther, a gente vê a mão de Deus guiando a cada passo. A gente vê Deus trabalhando. Imagina Esther na casa dela, né, pensando qual o futuro que ela teria. E nesse momento tinha uma festa lá no rei. Assuero estava indignado com a rainha Vashti e ela nem sonhava que Deus estava preparando o trono para ela, que Deus estava levando a rainha Esther em um nível que ela nunca imaginou que ela chegaria. E aí conta, né, que foram chamadas todas as moças belas, moças virgens, né, para se apresentar para o rei. Elas tinham uma preparação antes e a Esther, né, a Hadassah, ela passou por essa preparação e foi do agrado do rei. O rei amou ela mais do que todas as outras e ela se tornou a rainha. A gente vê Deus colocando Esther como rainha, Deus levantando Esther sobre aquela nação, Deus levantando uma moça órfã para fazer a diferença. Não importa de onde que você veio, não importa quem você é. Se Deus escolheu você, Deus coloca você em lugares estratégicos, Deus coloca você em lugares improváveis para operar grandes milagres através da tua vida. E aí continua assim, né? Só que tinha um homem, Amã, ele era um homem mau. E esse homem, ele era muito de confiança do rei e por algumas coisas que ele fez, o rei tinha muita estima por esse homem. E o que aconteceu? As outras pessoas tinham que se encurvar perante Amã e Mordecai não se encurvava perante Amã. Porque Mordecai, ele era judeu, Mordecai ele se encurvava somente perante o Senhor. E Amã, quando descobriu isso, eu estou encurtando a história. Eu sei que, né, há muitos aí do outro lado que tem um conhecimento muito maior do que o meu na palavra de Deus, mas eu estou encurtando a história porque esse não é o tema principal. Mas para quem não conhece ainda a história de Esther, é necessário a gente compartilhar um pouquinho da história dela. E se você não conhece a história de Esther profundamente, eu convido você para ir lá, abrir a Bíblia e ler o livro de Esther. E aí, o que aconteceu? O Mordecai, ele não se dobrou perante Amã. E Amã soube disso, que Mordecai não se prostrou perante Amã. E ele não só colocou no coração dele de matar Amã. Ele queria matar todo o povo de Amã. Sabe, ele queria matar todos os judeus. E ele foi pro rei e contou uma história pro rei, né? E falou que havia um povo que não vivia conforme os costumes do rei. E o rei pegou e deu o selo para ele.
né, para que selasse então que fosse decretada a morte dos judeus, sabe? E Mordecai, ele vestiu um pano de saco, ele se lamentou e o povo chorou. E a Esther soube, né, que Mordecai estava de pano de saco e mandou perguntar o que tinha acontecido. Mandou trocar as roupas dele e perguntar o que tinha acontecido. E ela soube da notícia, né, que todos os judeus no dia tal iam ser mortos, todos os judeus. E ele pediu para ela, para que ela se apresentasse perante o rei e intercedesse em favor do povo. E aí ela pegou e falou: olha, já faz algum tempo que eu não fui chamada, né, pelo rei. E a história era o seguinte, que a mulher ou qualquer um não poderia entrar na presença do rei de qualquer forma. Não era assim, o rei é o meu marido, então eu vou falar com ele hoje e pronto. Não, precisava ter permissão para entrar para falar com o rei. Se não tivesse a permissão, se o rei não estendesse o cetro, ela poderia morrer. A rainha Esther poderia morrer. E ela falou: olha, faz dias em que eu não fui convidada para entrar na presença do rei. E a resposta de Mordecai foi: ele não foi alguém que falou: coitadinha, é verdade, né? Não vamos pegar, vamos deixar ela ali. Ela é uma moça novinha, acabou de entrar no reino e já estou metendo ela em confusão. Ela não tem responsabilidade sobre isso. Muitas vezes a gente não quer ter responsabilidade pelas coisas que acontecem. A gente quer transferir a responsabilidade para os outros. Por que eu vou orar pela nossa nação? Eu não roubo. Por que eu vou orar pela nossa nação? Não sou eu que estou fazendo coisas erradas. Mas sabe, o Senhor está nos chamando à responsabilidade. Nós fazemos parte, sim. E a nossa oração e a nossa intervenção pode fazer muita diferença. Eu e você somos chamados e convocados, como Mordecai convocou a Esther. Sabe, quando Mordecai recebeu essa resposta de Esther, não era mentira. A Esther realmente ela não tinha chamado na presença, não sido chamada nos últimos dias na presença do rei, ela poderia morrer. Ela falou a verdade. Sabe, você aí do outro lado, você pode falar: mas eu também não fiz nada, eu tô de boa aqui, deixa eu quieta. Olha a resposta que Mordecai deu para ela. Falou assim, mandou ele de volta essa resposta: não imagines que por estares no palácio, somente tu escaparás entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este, é que chegastes ao reino. Sabe, Mordecai fez lembrar ela, o Espírito Santo nos faz lembrar. Ele faz lembrar nós, assim, se não pense que você vai escapar. Sabe, você não pense que de todo o reino você vai escapar, que todos os teus irmãos vão morrer. Não, você vai fazer parte. Sabe, você vai fazer parte. E se você se calar aí do outro lado, socorro e livramento vai se levantar do outro lugar, mas vai se levantar. Mas você que se calou e toda a tua casa vai perecer. Que palavra, né? Que palavra forte, que palavra diretiva, que chacoalhão para nós, né? Que chacoalhão foi isso para Esther, sabe? E ele faz uma pergunta no final assim, e quem sabe se não foi para tal tempo como este, é que chegaste no reino. Sabe, nós vivemos num tempo de turbulência, nós vivemos num tempo em que o pecado, a concupiscência tem crescido a cada dia mais, em que a vergonha já não é mais vergonha, é o normal. E Deus, ele nos traz essa pergunta: quem sabe você não foi colocado nesse tempo com o propósito de fazer diferença? Quem sabe você não foi colocado nessa cidade, nesse lugar, nessa igreja, nessa denominação, nessa comunidade para fazer diferença? Quem sabe você não chegou a esse reino, a esse local, a essa nação para fazer a diferença? E essa pergunta mudou totalmente a história. Esther descobriu o propósito dela. Esther descobriu que ela tinha sido levantada por Deus para estar no reino, naquele tempo, naquela hora, para fazer diferença naquela nação.
Você foi escolhido por Deus nesse tempo, nessa hora. Aonde que você está para fazer diferença, para mudar a história de quem está do teu redor, dos teus familiares, da tua igreja, da onde você convive, da onde você congrega. Você foi levantado nesse tempo para fazer diferença, assim como a rainha Esther. Sabe, não se encolha, não fale assim, não, mas eu não sou capaz, não, eu não posso, eu não fui chamada faz 30 dias para se apresentar perante o rei. Não, que o Senhor, que o Espírito Santo te dê discernimento, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê força, que você consiga se levantar. Que essa pergunta que o Espírito Santo nos faz e que Mordecai fez para Esther, e eu creio que com certeza foi Deus que direcionou ele a fazer essa pergunta. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este que chegasse ao reino, essa pergunta nos incomode a ponto de nós como cristãos, de nós como filhos de Deus, nos posicionar, orar cada dia mais, jejuar, prantear, chorar pela nossa nação, clamar pelos nossos. Você nasceu com um propósito. Às vezes você está aí do outro lado em crise existencial. Você chegou a esse vídeo pensando, não, eu estou em crise existencial, o que eu faço agora? Você nasceu nesse tempo com um propósito. Deus conta com você. Você é alguém importante, você é alguém amado, você não é ninguém, você é alguém que Deus escolheu para que nascesse nesse tempo, nessa época, com um propósito de expandir a glória de Deus, de fazer com que o nome dele fosse conhecido, com que a verdade fosse estabelecida. Aonde Deus está não há trevas, porque nele há luz. Você é a luz. Aonde você está, a luz de Cristo precisa estar. E aí a gente vê o agir de Deus, né? A Esther entrou na presença do rei, o rei estendeu o cedro e a gente vê o livramento que Deus deu para o povo judeu. Sabe, ia ser uma destruição total e no final das contas eles foram um povo abençoado. Mordecai foi alguém honrado. A gente vê o desenrolar da história assim maravilhosa, que ninguém conseguiria fazer um filme mais top do que a história de Esther. Um agir de Deus sobrenatural através de uma menina órfã, através de alguém que descobriu o seu propósito. E quando ela descobriu o propósito, ela acordou, ela foi chacoalhada por Mordecai quando essa pergunta. Quando ele fez essa pergunta, ela foi chacoalhada e ela se lembrou. Eu não fui chamada por Deus para estar nesse reino por qualquer motivo, não. Eu fui chamada por Deus porque eu tenho um propósito, porque eu posso fazer a diferença. E se eu perecer, eu pereci. Se eu perecer, mas eu pereço ao menos cumprindo o meu propósito. E algumas coisas que nós precisamos para conseguir concluir o nosso propósito. A gente precisa de 3 coisas que eu anotei aqui. A primeira delas é a renúncia. Para você cumprir o teu propósito, muitas coisas você vai ter que renunciar. Muitos sonhos você vai ter que deixar para trás. Algumas coisas que você acha que é importante para você e que você, se você não fazer isso, você não vai ser uma pessoa realizada. E não é aquilo que Deus tem para você, você vai ter que deixar para trás. Porque Deus vai fazer com que você se sinta completo e realizado dentro do plano dele, dentro do projeto dele. É impossível você seguir a Cristo e você não renunciar. Para seguir a Cristo, você tem que renunciar tudo. Para seguir a Cristo, você vai ter que dar a tua própria vida. Para seguir a Cristo, é preciso ter renúncia. Não existe um evangelho sem renúncia. Não existe um cristianismo em que é aquele cristianismo em que você recebe. Eu quero carro, eu quero casa, eu vou fazer campanha porque eu vou ganhar um emprego multimilionário e eu vou. Se Deus te chamou para isso, glória a Deus. Glória a Deus por isso, e você vai ser, e através do que Deus der para você, vidas vão ser alcançadas, bênçãos vão ser divididas entre as pessoas e o nome do Senhor vai ser conhecido através da tua vida. Mas você precisa saber se é esse o teu propósito. Sabe, não existe evangelho sem renúncia. A gente tem ouvido muito evangelho em que a gente recebe e a gente não dá nada.
E aí há pessoas que estão frustradas dentro da igreja, desanimadas, né, pensando que Deus não existe, pensando que a vida delas acabou e que não há um propósito para elas. Não, não é isso. Deus existe e só que o problema, há um propósito para você. O problema é que você não aprendeu que você vai ter que renunciar à tua vida. O problema é que você vai ter que deixar a tua vontade, os teus valores e os teus desejos para seguir a vontade de Deus. Sabe, a renúncia, ela vai ser tua amiga nessa caminhada com Deus, nessa caminhada de cristão, de filho de Deus, de discípulo de Jesus. Você vai precisar renunciar tudo que você tem. Se há alguma coisa que está entre você e Deus, é o tempo de você renunciar a isso e começar a viver um novo cristianismo, um novo tempo com o Senhor. O segundo tópico que eu coloquei é permanecer. Como é difícil muitas vezes permanecer no Senhor. Parece que o começo é muito bom, o começo de tudo é muito bom, mas no meio do caminho vem tantas dificuldades e tantas lutas e que a gente se sente, né, cansado. Você aí, eu acredito, do outro lado me entende. E a gente tem vontade do que? De desistir, de não permanecer. Porque muitas vezes a gente pensa que aquilo que Deus vai fazer através da nossa vida é com as nossas mãos que nós vamos fazer, é com a nossa força. E não é assim. Sabe, eu lembrei, eu refletindo sobre isso, o Espírito Santo me trouxe à memória. 1 Coríntios 3:7, que fala assim, ó: pelo que nem o que planta ou que rega são alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Sabe, os crentes lá de Coríntios, eles estavam em briga, eles estavam falando assim, ó, quem é de Apolo e quem é de Paulo? Um pouco ia para Apolo, outro pouco ia para Paulo. Quem é melhor? O Paulo ou o Apolo? Quem é melhor? Sabe? E eles estavam assim nessa discussão. Sabe, e Paulo, ele, através do Espírito Santo, ele teve um discernimento que serve para mim e para você e que vai ajudar você a permanecer. Quem faz algo através de nós é o Senhor. Não é a Ana, não é a Maria, não é a Joana, não. Quem faz é o Senhor. Sabe, aqui ele deixa claro assim, ó: pelo que nem o que planta ou que rega são alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. Se Deus não der o crescimento para você, ninguém vai dar nada. Se Deus não der o crescimento para você, você pode até ter um crescimento assim por um período, mas não vai ser algo permanente, não vai ser algo eterno, porque o crescimento verdadeiro quem dá é Deus. Então, se você está em Deus e você se sente desanimado e frustrado, pensando que nada vai acontecer, porque a tua vida é sempre a mesma, porque você não consegue fazer nada, realmente quem vai fazer é o Senhor. O teu trabalho é permanecer em Deus, somente isso. Nem o que planta, nem o que rega, nem o que faz o que for, não. Quem é o que traz o crescimento, a glória, quem faz é Deus, é somente Deus. Em João 15, 4 e 5, vamos ver aqui, João 15, 4 e 5 também nos fala a respeito de, aqui, João 15, 4, 15 e 4, fala assim, ó: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo em si mesmo não pode produzir fruto se não tiver na videira, tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Então, se você não está querendo permanecer no Senhor porque você acha que não vai dar nada, que não vai dar fruto, querida, quem vai trazer o crescimento e quem vai produzir o fruto vai ser o Senhor. Tampouco vós podeis produzir o fruto. Nós não conseguimos nada se nós não estivermos em Cristo. Nada, nós somos seco. Sem Cristo nós não somos nada, exatamente nada. O que você precisa é permanecer. Vocês lembram quando José, ele foi vendido como escravo? Parecia que ia dar alguma coisa? Parecia que ele ia chegar a algum lugar? Não parecia, mas quem estava escrevendo a história dele era o Senhor. E ele chegou a ser governador, por quê? Quem fez? Foi o Senhor. Ele ia conseguir como escravo chegar a ser governador? Não ia conseguir. Mas Deus estava escrevendo a história dele e o que ele precisava era o quê? Era permanecer.
Ele teve a oportunidade de trair o Senhor, ele teve a oportunidade de viver por outros caminhos totalmente contrários à palavra, teve. Mas ele escolheu permanecer, escolha permanecer. Você que está em crise existencial e que você pensa que você está sozinho, que você nunca vai chegar em lugar nenhum, realmente sozinho você nunca vai chegar em lugar nenhum. Você precisa permanecer no Senhor. E continua assim, ó: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, Jesus falou, nada vocês vão poder fazer. Sem Jesus, você não vai poder fazer nada. Sem Jesus, você não vai conseguir dar um fruto. E tudo aquilo que você fez até hoje, você conseguiu através da graça e da misericórdia de Deus. Em terceiro ponto, que nós vamos refletir, que a gente precisa, para cumprir o nosso propósito, a gente precisa se santificar. A gente precisa se santificar a cada dia mais. A gente precisa conhecer a Deus a cada dia mais. A gente precisa mergulhar na palavra a cada dia mais. A gente precisa ser transformado por esse poder, pelo esse Espírito Santo, né, que está sobre a minha vida, que está sobre a tua vida a cada dia mais. Em 1 Pedro 14, 19, para quem tiver a Bíblia aberta, aí 1 Pedro, versículo 1, perdão. 1 Pedro, versículo 1, no 14, começa assim, ó: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. O que significa concupiscências que antes nós tínhamos na nossa ignorância? O que significa isso? Concupiscências, desejos fortes, pecados que nos atraem, imoralidade, né, vícios, bebedice, mentira, fofoca e tantas outras coisas. E isso, fala assim, ó: como filhos obedientes, vocês não se conformem com esses costumes que vocês tinham de antes, quando vocês não conheciam a Cristo, sabe? Que antes vocês tinham na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Então, tudo que nós fazemos precisa ser santo. Tudo que nós fazemos, nós precisamos ser santos como Deus é santo. Como Deus é puro, como Deus é limpo, como Deus é luz, nós precisamos ser. Pois está escrito: sede santos como eu sou santo. Ora, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo cada um a sua obra. Deus não faz acepção de pessoas, Ele julga nós segundo as nossas obras. Para Deus não existe cor, não existe nacionalidade, não existe como que a pessoa quem a pessoa é na sociedade, não existe. Deus não faz acepção de pessoas, Ele julga segundo as nossas obras. Andai em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Pedro, ele nos dá o conselho, ó, o Pedrão aí que foi transformado por Cristo. Ele nos dá esse conselho: olha, durante toda a tua vida, seja santo. Deus é santo, Ele te chamou para que você seja santo. Não ande segundo o que você era quando você vivia antes de conhecer a Cristo. Agora você conheceu a Cristo, você é uma nova criatura, então você não pode se conformar com os teus pecados. Você precisa buscar a santidade a cada dia mais, durante toda a sua vida, não durante uma parte da tua vida, não durante o final de semana que você vai para a igreja, não durante quando as pessoas estão te olhando, não, durante toda a tua vida, em cada momento, quando você está sozinho, quando você está com a família, quando você está na igreja, quando você está no trabalho, de tudo, entendeu? Em tudo você precisa se santificar até o final da tua vida, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira, tradição de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Você não foi resgatado de onde você vivia por dinheiro. Você não foi comprado por algo que perece, não. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Pelo sangue, como se fosse de um cordeiro sem mácula, aonde não tem preço.
Sabe, o preço ele pagou, foi o sangue que verteu na cruz, mas ninguém poderia comprar você, ninguém poderia tirar de onde que você estava. Se não fosse Jesus, tu ia ser uma pessoa que ia continuar perdida, que você ia continuar no pecado onde você estava vivendo e que o teu caminho era o inferno. Mas aí Jesus te encontrou, Jesus te comprou, Jesus pagou a tua vida com o sangue dele. Então dê valor a isso. E outro versículo que nós vamos refletir nisso em 1 João, né? Aí você pensa assim, tá, mas eu não me sinto santo, porque eu peco, sabe? E eu também. Eu não me sinto santa, porque eu peco. E sabe, e muitas vezes a gente entra em conflito com isso, a gente pensa em desanimar muitas vezes da caminhada, porque a gente queria ser melhor. Mas sabe que o Espírito Santo me trouxe que o nosso ser santo, a gente está em processo de santificação. Sabe, não é uma vez você santo, você vai ser sempre santinho. Não, você vai crescer em Deus, o que você vai errar, você vai. Olha só o que fala em 1 Pedro, para que você entenda melhor. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, fala assim, ó: essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. E nele não há nenhuma treva. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então Deus é luz. Se nós escolhemos andar nas trevas, continuar mentindo, continuar pecando, continuar fazendo o que é errado, nós não vivemos com Deus. Porque Deus é luz, e onde há Deus não há trevas. Se, porém, andarmos da luz, como ele na luz está, tenhamos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que o sangue de Jesus Cristo precisa nos purificar de todo pecado? Porque nós andamos na luz. Nós vivemos com Cristo, mas nós vamos errar. Nós vamos pecar. Só que o sangue de Jesus, que um dia verteu na cruz, ele vai nos purificar de todo pecado. E nós vamos ser santificados através do sangue de Jesus. Por mais que você esteja aí num caminho errado, sabe, Deus está te chamando você para se santificar. Deus está falando para você, olha, o sangue do meu Filho Jesus, ele tem o poder para te limpar, para te tirar de onde que você está, para que você mude, para que você saia das trevas e que você venha para a luz, para que você venha comigo. Há poder no sangue de Jesus. Jesus comprou você e o preço foi o sangue, não foi dinheiro, não foi ouro, não foi prata, foi o sangue do Filho dele. E continua assim, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se você aí do outro lado falar assim, não, eu não tenho pecado, eu não preciso dessa palavra não preciso me santificar, já sou santo. Você está pecando, você não está sendo real, está pecando contra você mesmo, você está mentindo para você mesmo, você está se enganando, porque eu sou pecador e você também é pecador. Sabe, você faz coisas erradas, você pensa coisas erradas, você age coisas erradas, você faz, e eu também. Mas sabe o que nós precisamos? Nós precisamos nos santificar cada dia mais. É isso que nós precisamos. Olha só no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa se santificar cada dia mais, confessar para Deus. Aqui fala, né? Confessar os nossos pecados. Ele é fiel. O Senhor é fiel, Ele é justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Sabe, Deus, Ele é poderoso e Ele está esperando para que nós façamos isso, para que nós possamos viver em santidade. Sabe, para que nós possamos nos santificar cada dia mais. E no versículo 2 fala assim, ó, 1 João versículo 2: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequeis, para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo o justo. Sabe, esse versículo não é uma desculpa para mim pecar. Então tá, ouvi essa palavra que tá tudo certo. Todo mundo peca, eu sou pecador. Então agora vamos lá. Agora eu vou pegar e vou falar mal, vou pegar e vou mentir e tá tudo certo. Porque aí o sangue de Jesus vem e me perdoa e eu faço isso de cabeça pensada.
vou fazer tudo que tá errado, vou ver imoralidade, vou viver uma vida da forma que eu acho, porque tá tudo bem. O sangue de Jesus me purifica. Não, isso não é graça. Sabe, isso não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós temos que nos santificar cada dia e que mesmo nós nos santificando, nós vamos errar. Só que nós vamos errar não de consciência. Eu vou errar, eu vou pecar, eu vou fazer. Não, você vai acabar fazendo algo que você não queria. Lembra do apóstolo Paulo que ele fala assim, ó, o bem que tá aí, bem eu quero fazer. E eu não consigo, mas de repente eu tô fazendo mal. Não é assim que a gente se sente muitas vezes? Aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, quando eu vejo já estou fazendo, sabe? Mas é um processo de santificação, é a gente enxergar a realidade de quem nós somos. E quando nós enxergamos quem nós somos, nós paramos de julgar as outras pessoas e nós começamos a dar mais perdão para as outras pessoas, nós começamos a tratar as pessoas melhores, porque nós vemos que não é só eu que estou no processo de santificação, o meu irmão também. E a graça de Deus que um dia me alcançou, alcança o meu irmão. O amor de Deus que me alcançou, alcança ele também. O sangue de Jesus que verteu na cruz em favor de mim e purificou os meus pecados, purifica ele também. Sabe, mas é importante a gente se santificar, é importante a gente se colocar na brecha, é importante a gente querer viver a vontade de Deus a cada dia mais. Uma das definições que eu achei assim linda, que significa ser santo, né? Santificação, é uma pessoa que é dedicada a Deus. Aqui não fala que é uma pessoa perfeita. A definição de santo não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa que se dedica a Deus, é uma pessoa que busca a Deus, é uma pessoa que busca ser transformada cada dia por Deus. Erra, se levanta e não, eu vou conseguir, e à medida que nós vamos conseguindo, Deus vai nos levando a níveis maiores na presença dele. E para encerrar, queridos, nós vamos lá para o Apocalipse, no versículo 22, no capítulo 22, e versículo 10 fala assim, ó: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último e o princípio e o fim. Sabe, aqui fala assim, ó, quem é santo, santifique-se ainda. Ninguém chegou a um patamar que fala assim, não, eu sou santo e não preciso mais. Não, quem é santo, santifique-se ainda. E se a pessoa quer ser injusto e não quer mudar, seja injusto, continue. Deus vai dar recompensa segundo as suas obras. Sabe? Ele não vai ficar, por favor, você que está fazendo injustiça, mude. Não. Você é injusto, quer ser? Faça, continue. Mas se você é santo, santifique-se. Continue, não desista de santificar o Senhor. Não desista na tua busca de crer em Deus, de caminhar segundo a vontade dEle, segundo os planos dEle, segundo aquilo que Ele tem para a tua vida. Não desista. Persista em Deus. Você vai errar na caminhada. Infelizmente você vai. Eu também vou errar. Eu não gostaria de errar. Mas eu sei que eu vou. E eu vou precisar da graça de Deus pro dia da manhã que nem chegou. Mas eu não estou maquinando fazer o mal amanhã. Eu não estou maquinando pecar amanhã. Mas eu sei que se eu pecar, a graça de Jesus Cristo, ela vai me alcançar. Mas ela não é só para mim, ela é para você também. Então você que é santo, continue a se santificar. Você errou, se levante. Você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Você tem o sangue de Jesus que foi vertido em teu lugar. Não desista. Sabe, nós estamos quase encerrando, né, a nossa estudo de crise existencial, sabe? E eu quero que antes que termine esses estudos, nós vamos ter só mais um, que você saia consciente que você não é um ser perfeito, que você é imperfeito e mesmo assim Deus ama você, que você é santo, mas você precisa se santificar. Você não chegou a um patamar em que você não vai errar mais, sabe? E que você não foi chamado para dar desculpa para os teus pecados. Você precisa reconhecer os teus pecados e mudar de rota. Cristo está chamando você para isso.
sabe? Você pode estar em crise existencial ainda, mas que a graça de Deus e a verdade de Deus liberte você. Sabe, que Deus tire você desse teu cativeiro, que Deus mude a tua história, que a presença de Deus e a palavra de Deus, ela atinja a tua vida, atinja a tua família e mude quem você é. Mude a tua descendência, que o nome de Deus venha ser glorificado através da tua vida. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Deus continue abençoando a cada uma de vocês. Um grande abraço, queridos.